Diferença de conjuntos. Entramos agora, então, na nossa terceira e última operação de conjuntos. Coloque o título aí, por gentileza. Diferença de conjuntos. A primeira coisa que nós temos que pontuar é justamente a sua notação. Você vai utilizar esse símbolo de menos aqui mesmo, tá certo? Que você já está habituado. Matematicamente, se eu colocar aqui A menos B, a primeira coisa é você, de fato, ver a leitura que você faz. Então, eu leio A menos B. E aí, você vai ter o seguinte, ó, matematicamente, eu vou pegar um X, tal que X pertence ao conjunto A, e esse mesmo X não vai pertencer ao conjunto B. Então, a gente está falando aqui de elementos exclusivos, tá certo? E aí, no diagrama, para ficar ainda mais claro, se eu pontuar aqui A menos B, por exemplo, qual é a parte que nós vamos considerar? Nós vamos considerar esse setor que eu estou assinalando aqui de vermelho, que você percebe que é um setor exclusivo do conjunto A. Tá vendo aqui, ó? É um setor exclusivo de A, tá certo? Se fosse, por exemplo, B menos A, nós iríamos considerar o outro setor, para o lado ali de B. Bom, então nós vamos pegar aqui o exemplo, que vai ser o seguinte. O exemplo vai ser o seguinte. Se eu pegar esse conjunto A aqui, com 3 elementos. 1, 2, 3. Aí eu vou pegar esse conjunto B aqui, com 3 elementos também. 3, 4 e 5. Por exemplo, se você faz A menos B, quem que nós vamos colocar dentro desse conjunto aqui? Nós vamos colocar os elementos que são exclusivos de A, que pertencem somente a A e não pertencem a B. Quem são eles? Nós temos o 1 e o 2. Se você faz, por exemplo, B menos A, quem que a gente coloca ali? Nós vamos colocar os elementos que são exclusivos de B, tá certo? Quem que pertence somente a B e não pertence a A? Nós temos o 4 e o 5, tá certo? Então, assim, é bem simples, é bem direto ao ponto. Você vai perceber que na parte de problemas de conjuntos, a gente vai ver nomenclaturas como somente, exatamente, pelo menos, né, só, apenas. São palavras que a gente precisa tomar um cuidado quando acontecer. Mas aí, fazendo exercícios, eu vou pontuando isso. Então, aqui nós terminamos a terceira operação de conjuntos, com a diferença. Aí, o que acontece? A gente vai ver agora o conjunto complementar e logo depois a gente vai fazer a parte de problemas de conjuntos. Eu vou pegar um exemplo de cada para a gente fechar a parte teórica e depois a gente ficar apenas com a parte prática de questões. Tá certo? Então eu vou finalizar essa aula aqui e eu te vejo na próxima.